Oi gente, bom dia! Hoje eu venho relatar para vocês uma nova experiência que eu tive com o sobrenatural de Deus e que a cada dia mais só prova que o mundo espiritual ele é real, ele existe e que o mundo espiritual ele pode influenciar, né? O lado bom pode influenciar e o lado ruim também pode influenciar muito na vida de uma pessoa, dependendo das ações do ser humano, dependendo da porta, né, de entrada que a gente pode dar liberdade para o mundo espiritual agir nas nossas vidas. E na experiência que eu tive agora por último, que eu estava em um local de oração, né, onde pessoas recebiam orações e eram curadas, e eram libertas de muitas coisas, né, enfermidades, espíritos ruins, né, encosto, essas coisas. E eu ouvi uma voz dizendo, vai até aquela pessoa e dá um abraço nela, que ela está precisando de um abraço. Ela está se sentindo muito angustiada, muito oprimida. Então eu obedeci e fui. Eu abracei ela e aquela voz ia me direcionando. Continua abraçada com ela, não solta ela. Continua abraçada, não fala nada agora, não fala nada. E eu fui só obedecendo aquela voz, que eu tenho certeza que é a voz de Deus. E de repente a voz já me orientou a falar palavras, né, a fazer oração por aquela mulher. E através de mim, Deus ia falando tudo aquilo que ela estava precisando ouvir para ela ser curada naquele exato momento. Então, quando cessou aquele momento, que Deus ele orienta quando é para a gente começar e ele orienta quando é para a gente parar. E quando cessou aquele momento que eu, né, parei de abraçá-la e ela se sentiu livre daquele espírito ruim que estava oprimindo a vida dela, a alma dela. Ela estava com uma dor imensa na alma. E aquele espírito maligno que estava, né, causando aquele mal, aquela angústia, saiu da vida dela. E infelizmente no momento que eu comecei a sair para outra direção, e eu percebi que tinha alguém me seguindo, mas eu olhava para trás e eu não via absolutamente ninguém. Mas sabe o que é ninguém mesmo? Mas eu sabia que tinha alguém ali me seguindo. Então eu percebi que aquele, né, ser que estava oprimindo aquela pessoa, começou a me seguir. Mas ele não conseguia tocar em mim, mas ele me seguia. Ele queria, fazer o mesmo comigo. Mas eu falei com uma pessoa, que é uma pessoa muito cheia de Deus, da presença de Deus. E essa pessoa pedi para ela expulsar aquilo lá, né, orar. E ela orou e ele foi embora. Ele não ficou mais ali no ambiente, ele foi embora, ele não ficou mais me seguindo. Então, é para você ver como é real, né? O mundo espiritual, ele existe. Não é porque você não vê que vai deixar de existir. Tem pessoas que conseguem enxergar realmente o mundo espiritual pela visão espiritual, né? Esses olhos físicos não veem, mas os olhos espirituais veem sim. De algumas pessoas que têm esse dom que Deus deu, que é um dom incrível, né? Algumas pessoas conseguem ver, outras não conseguem ver, mas conseguem perceber a presença. Então, eu peguei isso como algo para a gente se vigiar cada vez mais, né? E quando a gente estiver assistindo algo, a gente ter o discernimento, né? Se é espiritual aquilo que a gente está sentindo, se é algo físico, se é algo emocional, né? E pedir a Deus para tirar aquilo, né? Nos curar, porque para ele nada é impossível. Então, tem coisas que o médico humano ele não pode fazer nada, ele não pode curar, mas o médico dos médicos pode curar. E Deus, ele cura qualquer enfermidade. Jesus cura qualquer enfermidade, seja física, seja mental, seja espiritual. Então é isso, gente. Assim como o mundo físico é real, o espiritual também é. E esse foi o vídeo de hoje.